Zapricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Olá, rádio ouvintes, falamos direto do ICHS, onde está acontecendo a segunda calorada preta da Universidade Federal de Ouro Preto, e no dia de hoje o nosso programa Rádio NEAB vai abordar o tema da Marcha das Mulheres Negras. E por se tratar de um tema relacionado às mulheres negras, eu vou passar a apresentação desse programa para a nossa colega de NEAB, professora Cassandra Muniz, quem conduzirá a conversa nesse programa de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos então a esse programa mais do que especial sobre a Marcha das Mulheres Negras de 2005. Como a gente tem, pensando aí a questão do feminismo negro, a gente não gosta de ser falada, a gente gosta de nossa própria voz. Então eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem da forma como mais lhes convir, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Eu sou Cassandra da Silva Muniz, sou integrante do NEAB UFOP e agora começamos o nosso programa da TV NEAB UFOP e também um programa especial da Rádio NEAB. Com muita satisfação que recebo as nossas convidadas aqui, professoras Dulce Maria Pereira, professora Benilda Brito, Márcia Valadares, daqui da região de Ouro Preto, e a estudante jovem feminista negra, Carolina, que também vai compor aqui a nossa programação de hoje. Por favor, professora. Bem, eu sou Dulce Maria Pereira, sou professora da UFOP, integro o NEAB, sou feminista negra, antes de tudo, militante, atuante do movimento social negro, ambientalista e que dedico todo o meu trabalho principalmente à redução de impacto, redução de uso de recursos naturais, com o fortalecimento das comunidades nos seus espaços de viver. Perfeito. Eu sou Benilda Brito, eu sou uma lésbica, negra, feminista, sou de Belo Horizonte, do Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras de Minas Gerais, e militante histórica no movimento negro desse país. Eu sou Márcia Valadares, ativista negra, técnica em restauro e pesquisadora. Vim dar uma força hoje à calorada preta da UFOP, porque é a qual eu me sinto mãe dessa moçada que hoje está nessa luta aqui dentro da UFOP, da calorada preta, a qual passa por muitos perrengues aqui dentro, e a convite da meninada aí, da moçada, hoje eu vim para fazer parte também da Rádio NEAB e a TV da NEAB, que está sendo inauguradíssima agora. Sim. Olá, eu sou a Ana Carolina, tenho 23 anos, sou estudante do curso de Letras da UFOP, sou preta, sou com mais 2 irmãos, filhos de mãe solteira, sou cotista e eu ainda estou em processo de conhecer o feminismo, mas só por esse curto prazo eu já acho o feminismo negro essencial para a minha vida. Perfeito. Só lembrando que a Rádio NEAB é uma parceria com a Rádio FOP e que também vocês podem encontrar todos os programas da Rádio NEAB no site do NEAB UFOP, basta pôr lá no Google que a gente aparece, né? A intenção do programa de hoje é dar continuidade a esse projeto que é extremamente exitoso do NEAB da UFOP, que é comandado pela Dilson, que hoje aqui, né, cede para a gente esse espaço, mas também pensando em ampliar aí as possibilidades de atuação do NEAB, inaugurar a nossa primeira transmissão também via web do que a gente vai aqui denominar de TV NEAB UFOP. Então, sejam todos bem-vindos aí. Muito bem-vindos. É uma primeira experiência, mas que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu gostaria de que cada uma das convidadas pudesse falar um pouco da importância não só da marcha, né? A gente vai ter aqui a marcha estadual, que vai ser no dia 13 de maio, já convidamos todas e todos.
e também a Marcha Nacional, que será no dia 18 de novembro em Brasília. Eu gostaria que vocês pudessem falar da importância da marcha para essa construção do feminismo negro, mas não só esse feminismo negro, ou esse negro feminismo, como eu gosto de dizer, que se faz na academia, mas para a vida das mulheres negras que estão aí no seu cotidiano, sejam acadêmicas ou não, levando muitas vezes esse país nas costas e não tendo isso valorizado, né? Então, qual a importância da marcha para colocar essas mulheres na visibilidade que nós, como mulheres negras, merecemos? Então, eu gostaria que cada um se posicionasse em relação a isso, e se puder também trazer um pouco da sua história para contrapor a essa história nacional, seria muito interessante. Podemos começar pela Benilda, que é de fora, digamos, daqui da Federal de Ouro Preto e de Ouro Preto, e aí depois a gente faz uma rodada aí, né? Seguindo essa coisa de praxe das convidadas falarem primeiro. Tá bom, então vamos lá. Primeiro eu quero falar da minha imensa alegria de participar de um evento como esse. Calorada negra, imagina, calorada preta, a gente conseguir trazer para dentro de um sistema que sempre expulsou a população negra, que é o sistema educacional. Agora na mesa pela manhã nós comentávamos sobre isso, né? Historicamente, negros e negras eram proibidos de frequentar a escola pública. Nós fomos expulsos das escolas muitas vezes e continuamos a ser, né? Continuamos a ser. Essa escola que tem um currículo que não nos representa, um currículo eurocêntrico. Então, quando a gente consegue ter esse movimento imenso de alunos e alunas garantindo esse debate dentro da universidade, para nós é muito emocionante. Eu tenho 30 anos de movimento negro, quero dizer que fico muito feliz, porque o primeiro passo do movimento negro foi primeiro dizer que nós éramos gente. A gente olhar nossa cara preta e reconhecer que nós somos pessoas humanas. E depois disso, estar para dentro da universidade. Então hoje nós somos professores, né, diretores, coordenadores, reitores, e estamos aí, os alunos gritando, chamando atenção. É muito emocionante estar nesse lugar. Para a gente é um avanço muito grande pensar que a nossa luta contra o racismo não é uma luta em glória, e isso me causa muita alegria. Dito isso, eu quero falar com a professora Cassandra que o que me traz nesse movimento de mulheres, principalmente, eu devo muito a um valor que é muito expressivo para a gente, para nós mulheres negras, e que vai nortear a nossa marcha, que tem norteado a nossa articulação, que é a ancestralidade. Minha avó Benigna nasceu em 1914 e ela era mãe solteira, Ana, como sua mãe. E ela teve a minha mãe no interior, eu sou daqui da Serra do Cipó, minha família toda da Serra do Cipó, e a minha avó fugiu do meu avô para não se casar com ele, para ter mamãe. E vovó falou a vida inteira pra gente que ela nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Só mais tarde, no movimento negro, é que eu fui descobrir que isso era direito sexual reprodutivo. Minha avó já era uma feminista, sem que eu imaginasse que esses termos estavam tão dentro da minha casa, e eu cresci com isso. Exatamente. Eu tinha a obrigação de seguir esse caminho onde minha avó me ensinou a gostar do meu cabelo, a gostar do meu corpo, a gostar do meu corpo negro, meu corpo gordo, meu corpo de mulher. Então o feminismo, ele está muito mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Quando a gente ouve a expressão, parece estar lá longe, mas a mulher mineradora aqui da região, a mulher trabalhadora rural, a mulher que está dentro de casa arrumando cozinha, fazendo a economia doméstica, essa mulher que cria seus filhos, são mulheres extremamente feministas. E aí eu também gosto muito de falar que eu sou uma negra feminista, porque a identidade racial, ela vem para mim, saber que eu sou uma mulher preta com direitos, ela veio para mim muito antes de entender o que era feminismo. Então essa afirmação racial, para mim é fundamental, é o que me faz pessoa, gente, mãe, vó. Eu também sou avó hoje, tenho filhos, sou lésbica. Então eu acho que essa trajetória da nossa afirmação política, ela se dá graças a essa ancestralidade, né? Perfeito. Márcia, por favor. Bom, eu fico feliz de ver a Calorada Preta. Para mim é muito importante estar aqui novamente dentro do ICHS e dentro da UFOP, nessa luta com a juventude, que hoje está reconhecendo o trabalho que eu tenho desses 35 anos de movimento negro. Eu inicio o meu movimento negro em praticamente 1976, passei pela Frente Negra Nacional Coronel Brizola, vir lutando contra o preconceito racial, e o Brizola sempre foi meu ídolo nesse sentido, porque ele sempre alertou nós negros que nós estávamos deixando de ocupar o nosso espaço na sociedade. E ele sempre chamando atenção nisso. Então, quando ele volta do exílio, né, ele
chama a moçada, fala assim, ó, gente, tá na hora de vocês colocar seus planos de luta em cima na hora. E em 1988 veio a Constituição Federal, que nós precisávamos de começar a reivindicar os nossos direitos. Fui para a marcha do Brizola em defesa dos negros brasileiros, juntamente com o Abdias do Nascimento. Me envolvi muito com esse pessoal no Rio de Janeiro nos anos 80, vindo de Salvador, onde eu tive iniciei a minha orientação dentro do movimento negro. O filme Chico Rei veio para aumentar mais o meu conhecimento, aonde eu vi Ouro Preto toda colorida de negro, principalmente Mariana, a qual nós tivemos que integrar com esse pessoal, porque precisava de muitos negros para filmagem. Aí começamos a montar os nossos movimentos negros em 77, em Ouro Preto, com o capoeirista que chega aqui em Ouro Preto, Paulo Braza. E nesse momento nós começamos, eu já não estava morando mais aqui na cidade, eu vinha fins de semana para Ouro Preto para reunir com o grupo, onde os capoeiristas estavam tendo a orientação através do Braza, e eu, como mulher negra, me senti assim, a necessidade de estar mostrando o meu trabalho, porque a minha família, da minha mãe é quilombola, daqui para baixo de Mariana. A minha mãe foi para morar em Ouro Preto, para aprender a ler juntamente com a baronesa de Camargo, onde ela foi escravizada a partir dos 10 anos, em 1920, minha mãe chega em Ouro Preto. E ela foi para aprender a ser professora, que o sonho da minha mãe era ser professora. Mas, infelizmente, ela não teve esse gosto de ser professora porque ela foi escravizada nessa época. Mas não deixei de fazer o gosto dela, sempre fazendo o gosto dela e o meu dentro da luta. Ela me passou bastante sua sabedoria da reza, das bênçãos, das raízes, que ela dominava muito bem os chás, as raízes, e todo o lado. Ancestral. Conhecimento ancestral também, porque a minha bisavó também já vinha dentro do quilombo, já benzia, parteira, né? Então já tenho toda essa bagagem nas costas. E né? aí a importância, né? Quando perguntei o que a vida de vocês se relaciona com o tema, porque às vezes as pessoas olham pra gente e pensam que chegamos aqui da mesma forma, né? Mas mesmo chegando de forma diferente, é muito interessante também pensar como essa ideia do coletivo e dessas práticas negras brasileiras, elas permeiam a vida da maioria de nós, né? Eu imagino, por exemplo, a gente agora ouvindo pedir a voz. Eu sei que a gente começou pela nossa sociedade sempre fala dos mais velhos, mas é uma honra, que a Carolina, pensando que a Calorada Preta é protagonizada, né, pelos jovens e pelas jovens que estão aqui, que a Carolina pudesse então agora também entrar aí nessa conversa junto conosco. Bem, já que surgiu o assunto de ancestralidade, é uma coisa que eu nunca tive. Porque, como eu disse, eu sou filha de uma mãe solteira, tenho mais 2 irmãos pretos, mas a minha mãe é branca. A família da minha mãe é toda branca. Eu nunca tive contato com meu pai, vi ele só aos 6 anos. Ele é preto, a família dele toda é preta, mas eu nunca tive referência nenhuma preta, porque a minha família é toda branca, toda branca. A sua mais próxima, né? Oi? A mais próxima, a família da sua mãe. Isso, a família da minha mãe. Mas a família do meu pai eu não tive, nem com meu pai eu tive contato. Então na família da minha mãe somos só eu e meus 2 irmãos pretos. E eu cresci a vida inteira sem ter essa noção até hoje eu não consigo perceber, eu não consigo me lembrar de alguma vez que eu tenha sofrido racismo, por incrível que pareça. Eu acho que por essa falta de ancestralidade, por essa falta de uma referência preta na minha formação pessoal, sabe? Porque convivi a vida inteira com gente branca, então fui praticamente criada, digamos assim, como pessoa branca. O meu processo eu nem sei se isso não sei se eu estou usando um termo adequado ou não, mas o meu processo de reconhecimento de ser preta aconteceu quando eu parei de alisar o cabelo.
Em parênteses, claro que isso não quer dizer nada, alisar o cabelo, nada. Foi uma pra coisa você, pessoal. pessoalmente. Isso, pra mim foi assim, pá, gente, eu sou preta, sabe? Acordei e vi que eu era preta, vi que eu nunca tive referência, vi que eu nunca tive essas referências de ancestralidade dentro da minha família, sabe? Eu nunca tive referência na escola, assim como todas. E desde muito, assim que eu estava no ensino médio, eu já pensava em ser professora, desde sempre, assim. Quando eu fiz 17 anos, eu entrei na faculdade de História, numa faculdade particular, não consegui pagar, tive que parar a universidade no 5º período, fiquei uns 2 anos mais ou menos parada e entrei aqui, sou cotista por renda e cotista racial. E hoje, o contato que eu tenho hoje aqui da universidade, com todas essas questões, o NEAB, assim, foi um divisor de águas na minha vida, foi assim, sabe, a luz no fim do túnel pra mim. Não. Então, a pretidão no fim do túnel. Então, assim, eu comecei a ir no NEAB, tenho muitos amigos pretos aqui, então a gente sempre conversa muito disso. A primeira edição da Colorada Preta eu tive assim, o prazer de acompanhar assim, desde a mesa lá de casa que a gente pensou em fazer uma Colorada Preta até o final e nessa segunda de novo. E foi a partir desse meu contato dentro da universidade e outra coisa, o meu contato com essas questões raciais não foi em sala de aula. O contato que eu tenho é todo fora da sala de aula, que eu até penso que pra mim vale muito mais do que 50 anos de sala de aula, de um curso, sabe? Então hoje depois de presenciar tudo isso, de começar a questionar tudo isso, de me entender como preta, eu me sinto na obrigação, não é nem assim uma coisa pessoal, eu me sinto na obrigação, como uma futura professora, de estudar e de tentar entender esse universo. Porque eu, como educadora, eu não quero ter a mesma professora que eu tive que não levou isso para a sala de aula. Então eu me sinto na obrigação de fazer isso. E aí, professora Dulce, a professora, como sendo uma das figuras históricas do negro feminismo negro aqui no Brasil, como, por exemplo, essas trajetórias que aparentemente parecem individuais, elas convergem, né, para pensar o que é ser mulher negra aqui no Brasil, com certeza aí também trazendo sua trajetória para essa mesa aqui, para essa conversa. Pois é, eu pensava que ouvindo a Carol, e é tão importante, tão interessante, porque se for pensar, eu cresci com referências raciais muito fortes na minha família, mas não na minha sociedade. Eu nunca tive uma professora negra até escolher fazer um curso de especialização, que foi um curso já com Abdias do Nascimento. Eu nunca tinha tido uma professora ou um professor negro. Isso depois de fazer todo o ensino fundamental. Imaginem vocês, fazer arquitetura, fazer ecologia ao mesmo tempo, trabalhar com espaços negros na pesquisa. Foi muito difícil durante toda a graduação. E só fui encontrar essa possibilidade de processo por opção. E a sua opção é tão interessante política, porque é uma opção individual. Não é? E é muito, essa é uma conquista muito grande. Então, eu acho que essas trajetórias, as nossas trajetórias são todas muito parecidas, mesmo sendo muito diferentes. E eu tive um momento muito forte na minha vida, que foi o encontro com a Lélia Gonzalez. Por que o encontro com a Lélia foi muito forte? Porque nós éramos praticamente as únicas mulheres naquele momento, a Lélia muito à frente, eu chegando, eu tinha uma vivência interessante no exterior já muito cedo, com 17 anos. Olha, para vocês imaginarem, onde é que eu vivi isso que você viveu com o seu cabelo? Né? Eu vivi isso numa piscina nos Estados Unidos. E eu com 17 anos, entrei na água. Quando eu entrei na água, no meio de pessoas brancas, numa piscina com 17 anos nos Estados Unidos, eu tive um choque tão dramático. Por quê? Porque eu jamais pude entrar numa piscina no Brasil. E não poderia entrar. E era uma escola pública. E sempre estudei na escola pública, obviamente. Venho de uma família muito pobre, com muita luta, com todas essas histórias da ancestralidade. Então, essas buscas são as buscas que constituem as nossas identidades. Não é? São as nossas identidades que se somam.
E é muito rico pensar que a gente está reconstruindo e reconstituindo isso tudo quando a gente pensa uma marcha. Quer dizer, nós somos mulheres em marcha. E nós somos mulheres em marcha que não temos medo, inclusive, dessa história. Imagine você, da mãe da Márcia, quer dizer, uma mulher que foi escravizada e ela toca na história das mulheres brasileiras. Porque mesmo quem nasceu do ventre livre no Brasil foi escravizado depois, e nós somos todas escravizadas. Exatamente. No cotidiano de trabalho, não é? No cotidiano universitário, por exemplo. Eu hoje fiquei chocada quando uma menina chega aqui na UFOP e diz assim: que maravilha ver uma professora negra que eu não conhecia na universidade e que por acaso não é da nossa área, que é da área das ciências humanas e que é da área das ciências exatas. Então, essa surpresa que nós temos com a nossa vida é a própria surpresa da nossa vida, porque que nós vamos construindo, reconstruindo, reorganizando, reestruturando. Eu acho que essa é a riqueza. E outra questão importante, veja bem, o NEAB para todas e todos nós é um lugar de encontro. O NEAB foi um lugar de reconstrução da minha alma depois de toda a história de construção do feminismo. Porque nós sabemos como tem sido difícil no Brasil ser negra feminista e construir um feminismo negro. Porque nós não fazemos parte daquela solidariedade de poder, do poder feminino, das mulheres que não são negras brasileiras e que estruturaram um feminismo de poder, com espaços reais de poder, e que nós não participamos dele. Mas não é que nós não participamos porque não queremos ou porque não sabemos quem somos nós ou como chegar lá. Não participamos porque a irmandade, nós não fazemos parte da irmandade. Então essa nova irmandade que a gente está construindo, eu acho que eu vi belamente hoje a Benilda falando dessa questão o ser irmãs na construção dos processos. Nós estamos começando. A sororidade. A sororidade da qual não participamos. Isso. É uma sororidade. Uma sororidade que de fato nos inclua, né? Claro. A gente vai fazer agora, por questões aqui técnicas, né? O chefe do programa está aqui me lembrando. Nós vamos fazer um intervalo agora musical, não é? E a gente já combinou que a nossa convidada de honra vai dar o tom aí para o pessoal da rádio vão escutar a música, e o pessoal da TV UFOP a gente vai mandar um vídeo envenenado para vocês quando fizer a versão do programa da TV NEAB. Benilda, o que é que você manda aí pra gente escutar? Eu acho que uma música que fala muito da gente, vai louvar a marcha, é a luta de todas as mulheres, é Maria Maria, que é o nosso hino, mas cantada por uma mulher, viu? Por favor, eu acho que é legal. Maria Maria dando nosso recado aí. Perfeito, então. Coelho Regina, tem que ser, né? Era pequeno. Qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Chorar e não vive, apenas aguenta.
Não importa a cor, quando duas mãos estão juntas, projetando a mesma sombra. Martin Luther King. Rádio NEAB, ouvindo as diferenças. Estamos de volta, então, para a segunda parte do programa sobre a Marcha das Mulheres Negras de 2015. Aqui com o maior prazer com as professoras Dulce, professora Benilda, a militante histórica do movimento negro aqui de Ouro Preto, Márcia Valadares, e a nossa jovem estudante aqui, uma das organizadoras da Calorada Preta, que é, digamos, o cenário de base para esse programa aqui, que vai ser veiculado pela Rádio NEAB, com apoio da Rádio FOP, e também nessa estreia aqui do nosso primeiro programa da TV NEAB, que vai estar, vocês vão poder encontrar todos os programas no site do NEAB e FOP. Voltando aqui, eu gostaria agora que a gente pudesse falar um pouco mais sobre a Marcha das Mulheres Negras, né? E que vocês pudessem comentar da importância no cenário histórico que nós estamos aqui no Brasil. Qual é a relevância, qual é a importância, qual é a necessidade, na verdade, de termos, de fazer, de marchar? Qual a necessidade das mulheres negras marcharem no contexto histórico que estamos vivendo hoje no Brasil? E se vocês puderem também comentar um pouco sobre outras marchas ou outros momentos históricos para as mulheres negras que, digamos assim, que acaba desaguando nessa Marcha das Mulheres Negras de 2015. Alguém gostaria de começar a falar? A Benilda, por favor. Então, para nós 2015 é um ano extremamente expressivo, significativo, e vai desaguar aí em novembro, lá em Brasília, com essa grande marcha que o Brasil inteiro está se articulando, as mulheres do Brasil inteiro, quilombolas, intelectuais, mulheres de comunidades rurais, mulheres de todo tipo de profissão, mulheres de religiões de matriz africana, enfim, essa diversidade mesmo que compõe o movimento de mulheres, para chamar a atenção do poder público, porque o nome da nossa marcha já é um nome que já abarca toda essa desigualdade social em que nós vivemos, e a gente fala pelo nosso tema, pelo nome da marcha, exatamente contra o que e para que nós lutamos. É a Marcha Nacional de Mulheres Negras contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. Ao mesmo tempo que a gente denuncia a desigualdade, denuncia as injustiças, a gente está gritando pelo que nós queremos. Então, a violência que a gente sabe que perpassa toda a relação, as mulheres hoje têm dados altíssimos de violência, principalmente aí no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. A violência doméstica, ela é a violência que mais caracteriza as mulheres hoje, que mais nos une em termos de igualdade na condição de subalternidade ou de mulheres em situação. A gente não fala vítimas de violência, mas entendendo que o estado de vítima é um estado passageiro, então a gente fala que são mulheres em situação de violência. Mas a gente quer dizer que para a mulher negra, além dessa violência doméstica, da violência urbana, da violência acadêmica, da falta de oportunidades no mercado de trabalho, ainda existe essa violência racial que ela vem agravar e tornar essa mulher numa situação muito mais vulnerável. O racismo, que a gente está lutando contra o racismo, a gente está marchando contra o racismo que vem historicamente afirmar a nossa condição, tirar da gente o nosso sentimento de humanidade. O racismo é essa ideologia que, lamentavelmente, é uma ideologia vitoriosa, porque ela permanece até hoje num país que insiste em dizer que não é racista. O Brasil insiste em falar que não é racista, talvez essa seja uma das grandes dificuldades da nossa luta contra o racismo, porque se você não tem um inimigo, como é que você luta contra ele? Exatamente. Mas, historicamente, já foi comprovado. Existe racismo no Brasil? As pessoas dizem sim, existe. Você é racista? Não, eu não sou. Mas o racismo está aí, negando oportunidades, o racismo está aí invisibilizando as pessoas negras. Então a gente está lutando contra esse racismo que está matando a nossa juventude negra, esse racismo que a imprensa branca coloca o tempo inteiro reforçando que nós somos macacos, que nós somos feias, que nós somos bichos, que nós não somos ideal de beleza. Então a gente está aí lutando contra esse racismo que historicamente nos congela num lugar subalterno social. E a gente está afirmando, a gente está marchando pelo bem viver.
O bem viver, ele vem da filosofia africana, né? A professora Dulce, a gente falava muito sobre isso hoje, e as meninas aqui da Calorada Preta, nesse ambiente gostoso, que o bem viver, ele vem da filosofia Ubuntu. Alguns povos indianos aí, andinos, falavam muito sobre o bem viver, mas mamaram muito nessa ideologia africana em dizer que o meu bem viver de Benilda, mulher negra, tem que ser o mesmo bem viver de Dona Efigênia daqui de Ouro Preto, o mesmo bem viver de Maria Alves lá de Lavras Novas, o mesmo bem viver da G, da Chapada, que está aqui pertinho e deve estar ouvindo a gente. Então a gente tem que pensar que quando a gente fala de mulher negra, nós temos muito mais coisas que nos unem, mas um bem viver de felicidade, que é uma felicidade política também. É uma felicidade de poder rir alto, né, professora Cassandra? E dar as nossas gargalhadas, de usar o nosso cabelo crespo, a nossa roupa colorida, de criar os nossos filhos, de ter projeto de vida, de investir na nossa formação da acadêmica, né, Ana? Você está chegando agora tão novinha, e é isso mesmo, é uma luta permanente, e o bem viver é de igualdade de oportunidades. É por isso que nós estamos marchando. Outros movimentos, em outro momento da história desse país, já marcharam também. E hoje várias mulheres também estão em marcha. Tem a Marcha das Margaridas, tem a Marcha Mundial de Mulheres, mas a nossa marcha de mulheres negras vai ser a primeira agora no Brasil. E aqui em Minas, a gente entendeu que a gente tem que fortalecer, porque Minas é o maior estado se mobilizar pela marcha. Então nós vamos fazer uma marcha no dia 13 de maio, às 14 horas é a concentração na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, com esse governo novo do Fernando Pimentel, para dizer para o governador que historicamente nós estamos excluídas socialmente. Nós queremos sim igualdade de oportunidade, queremos políticas focalizadas, e é por isso que nós vamos estar em marcha. Vai ter escola de samba Cidade Jardim, Afoxé, vários grupos culturais, congadas, quilombo, todo mundo. Nós vamos para a praça mostrar nossa cara preta e lutar por igualdade através das políticas públicas. Então, 13 de maio, Praça 7, a partir das 14 horas, 18 de novembro, Brasília, numa grande caravana nacional. Perfeito. Márcia, eu gostaria que você falasse um pouco da Marcha das Mulheres Negras, mas aqui pensando essa região dá nem para dizer do interior de Minas, né? Mas essa região aqui que a gente tem Viçosa, Ouro Preto, Mariana, região dos Inconfidentes. Se você puder falar se está tendo alguma mobilização, sim, e se não está, fazer algum convite aí para essa mobilização acontecer. A mobilização da Marcha das Mulheres Negras já está existindo porque a Igreja Católica fez uma chamada há uns 20 dias atrás, um mês atrás. O encontro, aqui em Mariana teve vários encontros que os grupos negros lá de Lafayette estavam, de Urucânia, aqui de Viçosa, articulando essa marcha das mulheres negras, e fez o primeiro encontro das mulheres negras em Barbacena há um mês atrás. Então já está existindo esse grupo de movimentar, chamar a atenção. Então eu vejo que as mulheres negras aqui nessa região nossa ainda muito omissas, muito vergonhosas, muito com medo de se assumir negras ainda. Principalmente assim, quando o comércio que eu frequento, que eu vejo uma mulher negra, eu chego perto dela e falo assim, nossa, você é uma negra bonita. E elas não se assumem que elas têm aquela beleza. Então elas acham que elas já estão achando que você ou está debochando delas, ou você está querendo alguma coisa. E isso não, eu vejo que elas têm que despertar, tem que ter esse olhar delas, que elas são negras, que elas são bonitas e que elas precisam de entrar nos movimentos sociais. E você acha, Márcia, que a marcha em si, né, e também toda essa mobilização ao redor dela pode também fortalecer esses laços identitários dessas mulheres negras? Sim, pode, porque realmente no momento que você começa a mostrar para ela esse ponto de vista que está despertando, porque está sendo curioso, porque de repente Marcha das Mulheres Negras está provocando, é uma provocação. Sim, claro. Não deixa de ser uma provocação. Por que o Marcha das Mulheres Negras? Eu achei até uma provocação que eu achei meio chata, foi daquela ministra de Direitos Humanos, que fez uma crítica em cima das marchas das mulheres negras. Assim, por que não vai ter a marcha das mulheres brancas? Mas isso as pessoas criticam mesmo. Então você vê que é uma pessoa que é ministra dos Direitos Humanos e coloca isso na rede social. Agora não sei se é verdade ou se é mentira, mas estava lá. Agora ela, se quiser que ela seja igual, eu falei assim, ela não passa pelo preconceito que eu passo. Sim. Além de ser negra, gorda,
Gorda não, eu falo obesa, né? Porque gorda assim já tá meio demais. Então, assim, com excesso de e ainda vou... Não vou me eufemizar, né? Então, acho que eu vejo que as mulheres, assim, quando a gente está conversando, está discutindo, está provocando, está tendo essa provocação. E o que eu vejo interessante essa provocação é que essas mulheres, elas começam, ainda mais no meu caso, que mexo com as meninas do Fala Favela, do movimento hip hop, e eu vejo elas enxergarem esse sentido. Perfeito. Elas têm que ter essa visão. É um processo contínuo, mas que a ideia da marcha acaba despertando. Eu vejo que a marcha não vai ser só para essa região, como ela vai ser mundial, que vai ser uma coisa bem, sabe, vem dar um impacto internacional. Porque nós exigimos que essa mídia golpista, que estamos com ela aí, dê uma boa matéria. Porque, gente, você vê, quando você liga algum canal de televisão, principalmente aqui em Minas Gerais, você não vê as negras fazendo um comercial, você não vê os outdoor aqui, você não vê os negros. Uma imagem positiva. Uma imagem positiva da mulher negra. Então, assim, eu fico muito chateada com isso, que me deixa assim, arretada mesmo, porque você chega em Salvador, você vê desde lá do aeroporto até no centro de Salvador, os outdoors, mulheres negras. E se você pensar que aqui em Minas a gente tem uma população, né, professora? A gente tem uma população altíssima de negros e negras, né? É uma loucura, né? Aí você vê, segundo o IBGE Ouro Preto, 70%. Se diz negros e pardos, e você não vê um outdoor, você não vê nada de negro. Você vê, os modelos, quando vê, só coloca aquelas meninas parecendo bonequinha de botijão, com aquelas roupinhas, sabe? Bonequinha de botijão. E quando a mulher negra fica achando a gente sendo chamada de macaca. Eu sou macaca mesmo, com muita honra. Sabe? E se todas essas pessoas que me chamam de macaca tivessem que estariam, quero que elas estejam na marcha das mulheres negras, reivindicando seus direitos de mulher, não de ser negro, mas sim de mulher. Que às vezes eu que sou uma macaca, nós que somos as macacas, somos mais bem resolvidas do que as que não são bem macacas, que são as macacas. Nós somos bem resolvidas, pelo menos nesse sentido. Entendi. Tá? E me diga uma coisa, Carol. A ideia da calorada preta, ela está dialogando com a marcha das mulheres negras, assim, o que mesmo de forma, né, essa descoberta, como você falou, né, de se ver como feminista, negra, com todas as complexidades que se envolve, isso foi tematizado entre vocês na organização, essa ideia de trazer aí esse debate com o feminismo negro e a ideia da marcha, enfim. Como é que a jovem universitária negra está vendo a Marcha das Mulheres Negras em 2015? Olha, ainda não é uma coisa que ainda está muito conhecida, que todas as pessoas, que a galera daqui da universidade está sabendo, mas foi uma preocupação, sim. Até hoje, eu acho que mudou o local, se eu não me engano, mas na escola, lá no Cabanas Monsenhor José Cota, a intenção é levar essa discussão e essa divulgação da Marcha das Mulheres Negras. Perfeito. De manhã também teve a mesa com a professora Benilda, né, falando sobre a marcha, sobre o feminismo negro. E à noite também vocês estão pensando uma mesa na Associação de Moradores do bairro Cabanas, né? Que é interessante a sua preocupação dos jovens organizadores do evento, porque Cabanas, para quem não conhece aqui a região de Mariana, é um dos bairros mais negros da cidade, por isso mesmo é uma exclusão, discriminação muito grande. Então é importante isso que a Márcia falou, levar para as pessoas que estão aqui no cotidiano, que às vezes fica parte dessas discussões, esse fortalecimento de se sentir bem, né, sendo mulher, sendo negra, e trazer isso para as suas vidas, né? Eu gostaria aqui que a professora Dulce Pereira trouxesse aí um pouco de um resgate, não vou dizer um resgate histórico, mas assim, falasse um pouco assim, a gente não chega na marcha de 2015 assim do nada, né? Foi construído isso ao longo de décadas, até esse direito da mulher negra, dizer assim, eu estou aqui para marchar, eu quero ser feliz, eu não quero que meus filhos negros, jovens, sejam mortos, não é? Mas eu também quero viver, né? Eu quero ter direito ao lazer, à felicidade. Eu gostaria que a professora falasse um pouco, assim, como nós chegamos à marcha
de 2015, né? Eu vou falar disso, e eu vou falar um pouquinho da marcha, e vou fazer talvez o caminho inverso, mas vou justamente falar disso. Olha, veja bem, essa marcha é justamente resultado da trajetória, por um lado, de conquistas da mulher negra, por outro lado, da exclusão. Sim. Conquista, porque a gente tem que entender que o movimento social negro no Brasil foi um movimento que deu base, inclusive, para a organização da democracia que a gente tem aqui hoje. Porque o movimento negro e o movimento feminista, eu me lembro muito bem, eu sou daquele tempo que nós fomos consideradas pedra no sapato da abertura pela própria ditadura. Eles diziam, olha, esses movimentos são pedra no sapato da abertura. Por quê? Porque nós já discutíamos justamente qualidade de vida, inclusão e voz. E a gente discute, a gente trabalha a base da pirâmide. Essa pirâmide, a mulher negra congelada no topo da pirâmide, só que esse congelamento é muito grande, porque é uma população grande, como você disse. As mulheres negras, nós não estamos falando de uma minoria no país. Nós estamos falando de uma maioria. Então, se essa mulher se conscientiza e diz, olha, eu não vou comprar mais aquela porcaria que eu compro que é cancerígena e que eu vou lá no mercado, compro todo dia, além do mais que não mostra a minha imagem como uma boa dona de casa. Se essa mulher se conscientiza, ela muda muito. Porque esses produtos todos vão ter que mudar, não só a sua forma de mostrar às pessoas, como também vão ter que mudar a sua própria constituição química. Porque nós estamos todas aí com o risco das obesidades, etc., não é por acaso, é por tensão social, é por enormes problemas sociais. A gente dizia hoje, quem é a mãe negra que não fica desesperada porque sabe que seu filho pode ou não chegar em casa, porque nós não sabemos se o jovem negro chega vivo em casa quando ele sai para ir para a escola ou para ir a uma festa. Então isso é tensão social terrível. Quanto de nós já choramos, nossos filhos, sobrinhos, nós choramos irmãos, todos os dias, o filho irmão, o filho da amiga, o filho do amigo, e aquela pessoa que a gente não conhece também, mas que morreu e podia ser o nosso filho. E aquela mãe que está chorando porque perdeu o filho, porque, como a gente vê essa questão da morte do rapaz de Porto Alegre, que a professora Benilda falou hoje, quer dizer, o menino foi assassinado pelo policial, que dizia achar que ele tinha certeza que ele tinha roubado a bicicleta, e ele estava com a nota da bicicleta no bolso. Então, nós mulheres negras, quando a gente vai para a rua em marcha, quando a gente se organiza em movimentos, nós estamos questionando toda a estrutura desigual, as relações desiguais. Nós estamos questionando o nosso direito ao prazer, a comida de qualidade, a escola de qualidade, a não violência, o direito de ir e vir, a transporte de qualidade, a morar perto do trabalho, sobretudo saúde, não é? Saúde psíquica, saúde também, né? psíquica, emocional, não é? O atendimento do sistema de saúde, mas também o direito à saúde, o direito ao ar puro, o direito à não contaminação, o direito aos rios, o direito às matas, o direito ao ambiente saudável, o direito a ter o quintal para ter a permeabilidade do solo e ter água, e vai ter mais água, então a gente vai ter mais possibilidade de ter água no planeta. Plantar nossas ervas. Plantar nossas ervas. Conhecimento ancestral. Exatamente. Então a gente chega a essa marcha com toda essa história, a gente chega com o nosso legado, o direito à nossa identidade, o direito ao nosso cabelo do jeito que ele é, o direito ao nosso nariz como ele é, o direito à nossa cor como ela é, o direito à nossa beleza como ela se expressa, o direito a rir alto como a gente ri, e o direito a estar na universidade onde nós não estamos, o direito a estudar assuntos que são de interesse da população negra e que por isso mesmo são de interesse de toda a população. Água de qualidade, as mulheres negras, nós vamos discutir seriamente nessa marcha. Nós queremos água de qualidade. Se a gente diz que a gente quer água, primeiro, direito à água, como é que a água está sendo gerenciada no mundo que não chega pra gente? E como é que essa água toda chega ou não com qualidade? Chega contaminada ou não? Então, você percebe as periferias, por exemplo, onde a gente se encontra, em sua maioria, muitos lugares nem tratamento de água. Tratamento de água. A gente quer que a escola tenha comida de qualidade, mas a gente quer poder também ter certeza que a gente vai comer comida de qualidade, que a nossa comida não vai estar contaminada. Nós chegamos a essa marcha com essas discussões. Quando a gente fala de Ubuntu, quando a gente fala de bem viver, a gente está falando disso. E está falando da violência psicológica todo dia, quando a gente vê a nossa imagem excluída do livro escolar, quando a gente vê a nossa imagem excluída da escola, quando a gente vê a nossa imagem excluída da matemática, quando a gente vê até os nossos ídolos do futebol agora, porque nós amamos futebol, geralmente, e samba, agora são desqualificados como macaco, nem futebol mais, nem essa. Não é? Então, por isso é que nós estamos organizando as marchas. E nós, do NEAB, estamos trabalhando especificamente, motivando os NEABs
para que não só trabalhem com a comunidade, mas que também para que tragam conhecimento de pesquisa, para que compartilhem a pesquisa formal, porque conhecimento a comunidade tem, a comunidade negra tem muito. Mas que esse conhecimento que a gente produz na academia também chegue até o cotidiano das mulheres negras. E para que a gente possa trabalhar com o cotidiano das mulheres negras nos nossos trabalhos de pesquisa. Então, aqui em Ouro Preto e Mariana, nós temos a pré-marcha, já trabalhando com mulheres do cotidiano da cidade, uma série de temas como violência, exclusão, desigualdade no trabalho, as questões sérias de identidade. Nós já estamos trabalhando, nós estamos em marcha. Faremos algumas reuniões, nós vamos avisar para todas as pessoas através do nosso NEAB, vai estar no site, vai estar por telefone aqui. Faremos um encontro interessante organizado com o grupo Mulheres em Chamas e organizando uma banda de mulheres. Então, a Calorada Preta, mulheres maravilhosas da Calorada Preta, geração criativa e transformadora, vocês são protagonistas desse processo. Isso mesmo. Então, é justamente esse. E nós nos organizaremos para estar em Belo Horizonte no dia 13 de maio. Isso nós chamamos da nossa pré-marcha, até o dia 13 de maio. No dia 13 de maio teremos uma performance desses grupos todos, não é? Lá na Praça 7, a partir de 2 horas. Exatamente. Inclusive chamando outros NEABs do estado de Minas para que se juntem a nós. E depois, a partir desse processo, nos organizamos até Brasília. Então, é basicamente isso. Eu gostaria, então, infelizmente, nós temos aqui o constrangimento do tempo. Gostaria de agradecer profundamente aqui, primeiro, ao Adilson pelo espaço, né, na Rádio NEAB. É um projeto do NEAB da UFOP, mas o Adilson que vem capitaneando de forma excelente, dando voz aqui a essas mulheres negras poderosas. E gostaria de agradecer a presença, né, de vocês quatro, assim, que engrandecem enormemente essa primeira edição do programa da TV NEAB, né? A ideia é que a gente possa eleger algumas pautas, assim como acontece com a Rádio NEAB, e convidar aí pessoas do mais alto gabarito, como as nossas queridas convidadas, para debater alguns temas que são do interesse não só da população negra, mas do Brasil de forma geral, se a gente quiser construir um projeto de nação que seja de fato para todos, né? Se a gente quiser produzir um país que a gente consiga estabelecer aí um bem viver que seja para as mulheres negras, mas para os homens negros, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, sejam eles brancos, sejam eles negros. As pessoas têm que entender que quando a gente luta e ressalta a necessidade de trazer, né, a nossa diferença para pensar esse global, é para que a gente a ideia não é tirar uma verdade por a outra. A ideia é fazer com que a gente também possa aparecer dentro desse cenário, para aí sim a gente construir a possibilidade de uma equidade. Porque nesse momento a equidade é o que menos existe quando a gente pensa a forma como a população negra não é inserida no projeto de nação brasileiro, e muito menos as mulheres negras que entra pesquisa e sai pesquisa continuam na base da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a importância dessa temática aqui para a Rádio NEAB, para essa primeira edição da TV NEAB, vocês vão nos encontrar no Facebook do NEAB UFOP. É só vocês colocarem lá NEAB UFOP que vocês vão nos encontrar. Tem uma série já de produções feitas pela Rádio NEAB que vocês vão encontrar lá. E principalmente vocês vão encontrar tudo no site do NEAB, que vocês me permitem, eu leio aqui, é ufopneab.wix.com/NEABUFOP. Então todos os programas da Rádio NEAB estão lá. Usem, abusem, utilizem nas escolas, utilizem em outros espaços, né, como material didático, como material teórico. A mesma coisa a gente faz o convite, então, com os programas que vão existir a partir de hoje da nossa TV NEAB. Obrigada mais uma vez, obrigada Wilson. E nos encontramos depois e no próximo programa que será anunciado em breve. Parabéns, professora Cassandra, e vida longa à TV do NEAB. E ao NEAB. E ao NEAB. Rádio NEAB, ouvindo as diferenças.
Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato.